Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos constantemente a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco para estudarmos juntos aqui nesta página virtual, neste centro espírita virtual, estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram concedidos como uma partícula do tempo e que precisamos aproveitar da melhor maneira possível para o nosso aprendizado. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo, refletirmos acerca de mais um capítulo do livro Conduta Espírita. Hoje refletiremos com base no capítulo de número 46. E este capítulo de número 46 é o penúltimo capítulo do livro Conduta Espírita, já que este livro é composto de 47 capítulos. No próximo encontro, encerraremos os nossos estudos, as nossas reflexões com base neste livro. E o capítulo de número 46 tem como título Perante a própria doutrina. Então aqui André Luiz nos traz belíssimos e profundos ensinamentos e belíssimas reflexões acerca do nosso comportamento perante a doutrina espírita. De que forma nós estamos nos comportando? De que forma nós estamos utilizando esta belíssima ferramenta chamada doutrina espírita, que nos oferece os meios para a nossa melhoria, para trabalharmos a nossa melhoria? Como nós sabemos, a doutrina espírita não é uma religião, uma doutrina salvacionista. Porque, como nós sabemos, nenhuma religião por si só salva ninguém. E como nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo de toda e qualquer religião é tornar a criatura melhor, oferecendo os ensinamentos, indicando os caminhos, mas sem sombra de dúvida que, conforme os Espíritos amigos nos dizem, caminhar por estes caminhos, nos transformarmos em pessoas melhores, usando estes ensinamentos, usando estas ferramentas, é responsabilidade nossa, não é responsabilidade da religião. Então aqui André Luiz nos diz da seguinte maneira, iniciando as reflexões: apagar discussões estéreis, esquivando-se à criação de embaraços que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária. Então aqui ele nos chama a atenção que precisamos constantemente evitar as discussões que não nos acrescentam nada, ou seja, as discussões estéreis, a fim de que nós possamos realmente utilizar de forma correta, de forma sadia, o nosso tempo, os esclarecimentos da doutrina espírita, porque o espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Então precisamos viver e conviver em fraternidade e de forma fraterna com todos os companheiros de jornada. E André Luiz ainda acrescenta na sequência: não restringir a prática doutrinária exclusivamente ao lar. Sem sombra de dúvida que o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita ou o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, ele não pode ser praticado
exclusivamente em nossos lares ou exclusivamente nos centros espíritas, mas sim, sem sombra de dúvida, em todos os lugares por onde transitarmos, em todos os lugares onde nos encontrarmos, precisamos constantemente fazer esforços para praticar o Evangelho de Jesus, para praticarmos a doutrina espírita. E aí ele diz, buscando contribuir de igual modo na seara espírita de expressão social, auxiliando ainda a criação e a manutenção de núcleos doutrinários no ambiente rural. Então aqui, como esse livro ele foi escrito já há bastante tempo, foi lá pelos idos de 1960, aqui André Luiz inclusive chama atenção para aquela necessidade de auxiliar na criação e manutenção das atividades doutrinárias, inclusive no meio rural, que naquela época era de difícil acesso. E, sem sombra de dúvida, o pessoal, aqui os nossos irmãos que residiam no meio rural naquela época, tinham uma dificuldade enorme para ter acesso às informações por meio de qualquer tipo de comunicação, para ter acesso a livro espírita, por exemplo. Então, aqui ele nos orienta, naquela época, a necessidade de criação de núcleos doutrinários no meio rural para semear o evangelho no meio rural também. E aí ele diz que todos estamos juntos nos débitos coletivos. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós que nos encontramos aqui na Terra estamos juntos nesses débitos coletivos, ou seja, nos débitos da coletividade aqui da Terra. Então precisamos auxiliar em todos os pontos onde tivermos condições de auxiliarmos. E ainda ele acrescenta que orar por aqueles que não souberem ou não puderem respeitar a santidade dos postulados espíritas, furtando-se de apreciar-lhes a conduta menos feliz, para não favorecer a incursão da sombra. Então aqui ele nos chama a atenção, assim como Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade de orarmos pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, ou aqueles que se colocam na condição de inimigos ou de adversários nossos, ou da doutrina espírita, ou do próprio Cristo, que ao invés de ficarmos criticando estes nossos companheiros, precisamos auxiliar através da prece. Como ele diz aqui, orar por aqueles que não souberem ou não puderem respeitar a doutrina espírita, porque o comentário em torno do mal ainda e sempre é o mal a multiplicar-se. Então, quando eu teço comentários em torno do mal, sem sombra de dúvida que eu estou auxiliando para a manutenção e a multiplicação dessas energias negativas, ou seja, as energias do mal. Então é preciso, conforme nos fala Emmanuel, nós utilizarmos o extintor do amor para apagarmos este incêndio no nascedouro. Se chegou uma crítica até nós, ao invés de aumentarmos um tanto mais, colocarmos uma pitada de crítica, de energias negativas também nossas, e passarmos adiante, que possamos apagar esse incêndio, usarmos o extintor do amor através do diálogo fraterno, diálogo constante, e apagando aquele incêndio ali naquele momento para não ir adiante. E aí ele diz, desapegar-se da crença cega, exercitando o raciocínio nos princípios doutrinários para não estagnar-se nas trevas do fanatismo. Então é preciso, sem sombra de dúvida, conforme ele nos chama a atenção, nos desapegar da crença cega, porque não podemos continuar desta forma, principalmente levando para aquelas condições de fanatismo, as trevas do fanatismo, sem sombra de dúvida que não. A doutrina espírita é uma doutrina, é uma fé raciocinada, é uma religião raciocinada. De forma alguma pode ser praticada desta forma, como sendo uma fé cega, como algo que seja praticado de forma fanática, conforme ele nos chama a atenção aqui, os princípios doutrinários, para não estagnar-se nas trevas do fanatismo. E aí ele acrescenta aqui, discernimento
não é simples adorno. Realmente precisamos usar constantemente o nosso discernimento e separarmos o bom do mal, separarmos o joio do trigo. E conforme André Luiz, o próprio André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, lá no volume 1, no capítulo de número 9, ele nos chama a atenção para o testemunho espírita, para o nosso testemunho. E aí ele diz o seguinte, que a doutrina espírita oferece o roteiro para a transformação. Conforme dissemos lá no início que a doutrina espírita não é uma doutrina, não é uma religião salvacionista, exatamente o que André Luiz nos fala aqui, que a doutrina espírita nos oferece o roteiro para a transformação, mas você resiste a mudanças. Ou seja, a doutrina espírita, assim como toda e qualquer religião séria aqui na face da Terra, que tem como objetivo transformar o homem, no sentido genérico, em uma pessoa melhor, e os espíritos amigos que toda religião que não cumprir esse seu objetivo, ela faliu no seu desiderato, ela faliu no seu objetivo quando ela não conseguir transformar o ser humano em uma pessoa melhor. Então é por isso que André Luiz nos fala que a doutrina espírita, não sendo uma doutrina salvacionista, venha para a minha religião, venha para o espiritismo, porque aqui você será salvo. Ou seja, não é assim de forma alguma, porque a doutrina espírita nos oferece o roteiro para a transformação. Colocar em prática estes ensinamentos, colocar em prática esses roteiros na nossa vida é responsabilidade nossa. Conforme André Luiz nos diz, conclama ao amor, ou seja, a doutrina espírita conclama ao amor, nos convida ao amor, mas no entanto nós ainda nos comprazemos no ódio. Como resolver este problema se nós não fizermos esforços verdadeiramente para praticarmos na sua essência, conforme Jesus nos ensina, o amor? E ainda, André Luiz nos diz que a doutrina espírita, nos oferecendo este roteiro de transformação, nos convoca constantemente ao perdão. No entanto, nós ainda perseveramos na mágoa. Como realizar um processo de transformação se eu ainda tenho aquela resistência enorme em praticar o perdão? E ainda ele nos diz que a doutrina espírita nos convida à caridade. Conforme nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15º, a caridade e a humildade é o único caminho que nos leva à salvação. É por isso que André Luiz nos colocou aqui que a doutrina espírita, nesta condição de oferecer esse roteiro para a nossa transformação, nos convida à caridade mais pura. No entanto, nós ainda persistimos no egoísmo. Como realizar um processo de transformação praticando a caridade pura se ainda temos uma resistência enorme em praticarmos esta caridade e ainda fazendo um esforço para nos mantermos na faixa do egoísmo? E ainda nos diz que a doutrina espírita, que nos oferece esse roteiro para a nossa transformação, nos convida constantemente para uma fé alicerçada no raciocínio. No entanto, nós ainda nos agarramos a superstições. Então é preciso, sem sombra de dúvida, atendermos a este chamado do Evangelho de Jesus, atendermos a este chamado da doutrina espírita para a prática do amor verdadeiro, para a prática do perdão verdadeiro, para a prática da verdadeira caridade e também para alicerçarmos a nossa fé no raciocínio lógico, que é o que a doutrina espírita nos oferece. Então é preciso, sem sombra de dúvida, conforme Jesus nos chama a atenção, é preciso fazer esforços. Sombra e água fresca, braços cruzados, sem sombra de dúvida que com estas atitudes nós não caminharemos para frente e para o alto, conforme nos fala Emmanuel, conforme nos convida Emmanuel. Aí fechamos aqui este parêntese com André Luiz em Vivendo o Evangelho, para voltarmos a André Luiz aqui no capítulo 46 do livro Conduta Espírita.
onde ele nos fala sobre a crítica. Antes de criticar as instituições espíritas que julgue deficientes, muitos de nós que nos colocamos na condição de espíritas, criticamos as instituições espíritas, as suas atividades, em muitas situações nós enxergamos como sendo atividades deficientes, mas não arregaçamos as mangas para auxiliarmos aqueles companheiros que estão lá com dificuldades, às vezes doando ao máximo e fazendo de acordo com o que ele tem condições de fazer, e nós estamos criticando. Então, por isso que André Luiz nos fala que antes de criticar as instituições espíritas que julgue deficiente, contribuir em pessoa. Antes de criticar, vá lá e contribua você mesmo, pessoalmente, para que se ergam a nível mais elevado. Se você já tem, se nós já alcançamos uma condição mais elevada, e antes de criticarmos, arregacemos as mangas, coloquemos mãos à obra e auxiliemos aquela instituição, auxiliemos aqueles nossos irmãos de jornada que estão lá com dificuldades enormes, para elevarmos o nível da atividade a um padrão mais elevado. Conforme André Luiz diz, quem ajuda aprecia com mais segurança. Sem sombra de dúvida, aquele que ajuda, ele aprecia a atividade, o resultado daquela atividade com mais e com maior segurança, sem sombra de dúvida. E aí o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, nos diz: eu me darei por feliz se ao final de minha caminhada terrena eu não me comprometer mais ainda perante os desígnios do Senhor. Se conseguir isso, aí sim estarei iniciando minha reforma íntima. Sem sombra de dúvida, conforme o nosso irmão Eudes Júnior colocou aqui, se nós sairmos daqui com a nossa folha corrida pelo menos estagnada, não mais somando débitos, mas pelo menos naquele estado de estagnação, já será um bom começo. Bom mesmo será, e com certeza para muitos de nós será assim, sairmos daqui menos endividados do que quando para cá nós viemos. Sairmos daqui pelo menos em processo de regeneração da nossa saúde espiritual, iniciando aquele processo de verdadeiramente trabalharmos na seara do Senhor, já não mais na condição de doentes para darmos trabalho para o Cristo, mas na condição daquele em franca recuperação para auxiliarmos o Cristo nas atividades que reclama trabalhadores de boa vontade. E aí André Luiz acrescenta: auxiliar as organizações espiritualistas, como ele disse anteriormente, as instituições espíritas, digamos, naquelas condições que nós julgamos não serem boas. Aí ele fala das instituições espiritualistas ou as correntes filosóficas que ainda não recebem orientação genuinamente espírita. Então aqui ele fala sobre a necessidade de auxiliarmos. Muitos companheiros espíritas criticam, eu já ouvi esse tipo de crítica. Há aqueles companheiros que se dispõem, por exemplo, a ir até uma instituição espiritualista, um terreiro de Umbanda, por exemplo, fazer uma palestra evangélica, uma palestra espírita. Mas você, espírita, você vai a um terreiro de Umbanda fazer uma palestra? Então, exatamente o que o André Luiz está falando aqui, nós precisamos e devemos auxiliar a todas estas organizações espiritualistas ou correntes filosóficas que ainda não recebem ou não receberam orientação genuinamente espírita, compreendendo, porém, que a sua tarefa pessoal já está definida nas edificações da doutrina que abraça. Quantas vezes eu fui convidado e fui fazer palestras do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita em instituições espiritualistas. O nosso companheiro Eudes da Trindade também, eu sei que já foi algumas vezes, e companheiros nos criticaram, pelo menos a mim eu vi várias vezes críticas, mas você, inclusive na época eu estava na condição de dirigente de uma instituição em Trindade,
Fui criticado, mas você, um presidente de uma instituição, indo a um centro de Umbanda fazer palestra, nós precisamos levar o Evangelho de Jesus onde quer que formos chamados, porque Jesus nos disse que os doentes que precisam de médico, e sem sombra de dúvida que em todos os lugares onde formos chamados para falarmos do Evangelho de Jesus, é porque ali tem companheiros necessitados, tem companheiros doentes, e conforme o nosso companheiro João Dias, lá de Trindade, está nos falando, fazer o bem o mais que pudermos, pois o amor cobre a multidão de pecados. Sem sombra de dúvida, assim nos disse o apóstolo Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, fazer o bem, independentemente do local, falar do Evangelho de Jesus, assim como Chico Xavier deu o exemplo, falando do Evangelho de Jesus, até mesmo em prostíbulos. Foi levado à força a prostíbulo pelo pai e ele foi lá para falar do Evangelho de Jesus. Então, assim precisamos agir também, se formos convidados, se tivermos a oportunidade de levarmos o Evangelho de Jesus, e se for para falar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, por que não? Aí nós estaríamos tirando o nosso corpo fora e deixando para outro momento, para outro companheiro, a oportunidade que nos foi dada? Sem sombra de dúvida que não podemos fazer assim, conforme nos orienta André Luiz. Precisamos auxiliar constantemente nesta semeadura de acordo com as nossas capacidades. E aí André Luiz nos diz ainda que o fruto não amadurece antes do tempo, falando das instituições espiritualistas, correntes filosóficas, que ainda não chegaram àquela condição de dirigir as suas atividades por meio da codificação genuinamente espírita. E ainda o nosso companheiro Eudes está lembrando aqui, Chico Xavier sempre visitava Mãe Menininha quando ia a Salvador. Tolerância religiosa sempre, sem sombra de dúvida, assim devemos nos comportar. Sem sombra de dúvida que Chico Xavier não foi simplesmente um exemplo de espírita, mas sim um exemplo de cristão, um exemplo de ser humano que passou aqui pela terra. E aí André Luiz encerra as reflexões deste capítulo dizendo o seguinte: recordar a realidade de que o espiritismo não tem chefes humanos e de que nenhum dos ceareiros do seu campo de multiformes atividades é imprescindível no cenário de suas realizações. Cristo, nosso divino orientador, não vive ausente. Sem sombra de dúvida que Cristo não vive ausente, Cristo está sempre presente, e sem sombra de dúvida que também o Espiritismo não tem chefes humanos, não tem uma hierarquia sacerdotal, também não existe isto. E André Luiz encerra aqui no rodapé lembrando palavras de Jesus anotadas por Mateus. Que fazeis de especial? Então, o que nós estamos fazendo de diferente? O que nós estamos fazendo de especial? O que estamos fazendo de diferente dos nossos companheiros de jornada? E antes de encerrarmos as nossas reflexões, vamos rapidamente lembrarmos aqui alguns fundamentos da doutrina espírita, que nos dizem os espíritos amigos da seguinte maneira, que o espiritismo tem por fim educar o homem para uma vida melhor. Assim como lembramos que toda e qualquer religião tem este objetivo, tem esta finalidade, tornar o ser humano uma pessoa melhor, da mesma forma que um outro preceito, uma outra conceituação da doutrina espírita, um outro fundamento da doutrina espírita nos diz o seguinte, que o espiritismo é silencioso operário que atua nos subterrâneos da alma humana para tornar a criatura melhor. E ainda nos diz que o espiritismo não é somente convicção de imortalidade. Não, o espiritismo não é apenas uma convicção de imortalidade, é também clima de serviço, de edificação. É preciso trabalhar, é preciso edificar o nosso mundo interior. Espiritismo no mundo é solidariedade, fraternidade, justiça.
Sem sombra de dúvida que espiritismo no mundo é solidariedade, é fraternidade e justiça. E aí nos diz ainda que a nova revelação, ou seja, a doutrina espírita, é o antídoto de origem divina na erradicação das chagas do egoísmo, do orgulho e do materialismo, ou seja, o espiritismo não tem como finalidade aqui na Terra combater as outras crenças, combater as outras religiões ou extinguir as outras crenças ou religiões, mas a finalidade do espiritismo é combater a chaga do egoísmo, do orgulho e do materialismo que ainda teimamos carregar conosco. E por último, ainda eles nos dizem que a doutrina espírita é doutrina de liberdade. A doutrina espírita não nos proíbe de nada. A doutrina espírita é doutrina de liberdade, liberdade de pensar, liberdade de interpretar, liberdade de conduzir-se aqui na vida e de expressar-se, liberdade até de errar. Mas, sem sombra de dúvida, a doutrina espírita nos deixa bem claro que esta liberdade tem um preço, a responsabilidade pelos nossos atos, ou seja, a lei de causa e efeito. E por último, nos dizem que a doutrina espírita não é religião apenas para as horas de dificuldades, para as horas de apuro, as horas de provação ou para o período final da nossa existência. A doutrina espírita é para todos os momentos, é trabalho constante, trabalho de transformação, trabalho de regeneração, que exatamente por isto e para isto nós nos encontramos aqui na Terra, realizando ou para realizarmos o nosso processo de transformação, porque não estamos aqui para transformarmos os outros, estamos aqui para nos transformarmos em pessoas melhores, podendo assim auxiliar as outras criaturas através dos nossos exemplos de esforços constantes para a nossa transformação. Paz aos nossos corações, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros de jornada, que estiveram aqui conosco nesta sala virtual. Alguns passaram, não puderam ficar até o final, mas recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado pela caridade que vocês fizeram neste momento em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos esses belíssimos ensinamentos. E tenho certeza que tudo o que falamos aqui, não falamos para vocês, mas em primeiro lugar a este que vos fala, que é o mais necessitado de todos. Paz aos nossos corações, Jesus conosco sempre, que possamos nos esforçar constantemente e ao máximo para podermos seguir as pegadas do Mestre de Nazaré. E mais uma vez, parabéns aos nossos professores, parabéns aos nossos mestres. Um abraço fraternal.